Bom dia para você que está em casa. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre Previdência Social, as novidades sobre a discussão da extinção do fator previdenciário e como definir de uma forma justa para os dois lados a relação entre empregador e domésticas. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui a especialista em Direito Previdenciário, Luciana Moraes de Farias. Luciana, bom dia. Muito obrigada por sua presença pela primeira vez aqui com a gente no Pronto Atendimento. Bom dia, é uma satisfação estar aqui. Nós que agradecemos. Bem, atualmente, apenas 6% dos trabalhadores domésticos demitidos sem justa causa têm direito ao seguro-desemprego. Isso porque eles optaram por contribuir para a Previdência Social. Mas em breve, esse benefício pode se estender a todos. O projeto de lei foi aprovado na semana passada pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado. Agora, a proposta deve seguir para a votação na Câmara dos Deputados, onde vai se juntar a outros projetos que ampliam os direitos sociais de empregados domésticos. A proposta de seguro-desemprego para empregados domésticos demitidos sem justa causa estabelece um período de 6 meses para os trabalhadores inscritos no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e de 3 meses para trabalhadores não inscritos no FGTS. Mas já existe emenda ao projeto, que depende de aprovação e estabelece 3 meses de seguro para todos os trabalhadores domésticos. Para receber o seguro, o empregado deverá comprovar trabalho como empregado doméstico, além de ter contribuído para a Previdência por pelo menos 15 meses nos últimos 2 anos. Os outros projetos que tramitam pela Câmara dos Deputados estabelecem multa para patrões que não assinarem a carteira de trabalho dos empregados, alíquotas menores para o INSS e anistia de dívidas passadas com a Previdência Social, Fundo de Garantia e Salário Família para os trabalhadores domésticos, além de direitos para empregados diaristas. Luciana, explica melhor para a gente. Antes a contribuição para o Fundo de Garantia era opcional e agora isso não vai interferir, é isso? O que muda a partir de agora? Esse projeto de lei vai trazer uma grande conquista social às empregadas domésticas, porque antes, realmente, como você falou, para se ter direito ao seguro-desemprego, o empregador doméstico teria que necessariamente recolher o FGTS. E esse recolhimento do FGTS era uma opção. A empregadora tinha uma opção de recolher ou não o FGTS da sua empregada doméstica. Com esse novo projeto de lei, não terá mais a necessidade de recolher ou não o FGTS para fins de recebimento do seguro-desemprego. Então, mesmo que a empregadora não recolha o FGTS da sua empregada doméstica, se for aprovado esse projeto de lei, terá a empregada doméstica direito ao seguro-desemprego. Todos os empregados domésticos terão direito a 3 meses desse seguro? Isso, justamente teve uma emenda ali ao projeto, antes começou com 6 meses, a proposta inicial eram 6 meses de seguro-desemprego, depois teve uma modificação, passou para 3 meses. Se for aprovado dessa forma, qualquer empregado doméstico, cumprindo alguns requisitos, que não é o depósito do FGTS, terá direito ao seguro-desemprego. Uma grande conquista para essa categoria. Quais são os outros direitos que o empregado doméstico tem? Ele tem, por exemplo, o auxílio-doença? Então, o empregado doméstico, apesar de ser empregado segurado da Previdência Social, ele tem algumas diferenciações na hora do recebimento de alguns benefícios. Então, por exemplo, auxílio-doença, o empregado doméstico tem direito ao auxílio-doença. A diferenciação vai ser se a causa da incapacidade dele for acidentária. Então, se esse empregado doméstico se acidentar no trabalho, esse empregado doméstico não terá direito a benefícios acidentários, como, por exemplo, auxílio-doença acidentário, ou então o auxílio-doença é para quando a pessoa está incapacitada para o trabalho. Após esse período, após ela retornar ao trabalho, se esse empregado doméstico ficar com uma sequela,
Por conta dessa sequela, a Previdência Social paga um benefício que chama auxílio acidente. Só que o empregado doméstico não tem direito, porque é um benefício de índole acidentária. Então, apesar de fazer a sua contribuição, o empregador contribuir também, o empregado doméstico não tem direito aos benefícios acidentários. Bom, então parece que houve um avanço aí positivo em relação a essa categoria. Bom, a Vera Lúcia, ela escreve: meu marido contribuiu com o INSS por mais de 11 anos, sendo que a última contribuição foi em 30 de dezembro de 2006. Ele deu entrada no seguro-desemprego no dia 26 de janeiro de 2007, recebeu o seguro até maio do ano seguinte. Aí ele foi preso no dia 3 de abril de 2009. Ela deu entrada ao auxílio reclusão, o INSS concedeu, recebeu durante 2 anos e 7 meses, e então o marido dela morreu no hospital penitenciário. Então ela conta que ela parou de receber o auxílio reclusão e ela pediu pensão por morte. O INSS indeferiu, alegando que ele estava fora da qualidade de segurado. Ela entrou com um recurso e ainda não foi julgado. Ela queria saber se esse recurso for indeferido, o que ela pode fazer. Quer dizer, aqui é um caso que engloba várias questões, né, Luciana? Justamente esse caso engloba várias questões e como funciona, assim, um pouquinho de como funciona a Previdência Social. Então, primeiro, ele estava trabalhando. Com o trabalho, ele tem a qualidade de segurado. Depois, ele recebeu seguro-desemprego. No período de seguro-desemprego, o beneficiário também mantém a sua qualidade de segurado. Após isso, ele foi recluso. Enquanto isso, os seus dependentes recebiam auxílio reclusão. Uma coisa interessante, enquanto a pessoa está reclusa, ela mantém a sua qualidade de segurado. Então, ele está recluso, a sua família recebendo o benefício previdenciário e ele continua com a sua qualidade de segurado. Então, se ele vem a óbito, se ele vem falecer, a família tem direito sim à pensão por morte, porque ele tinha a qualidade de segurado. O benefício não será transformado de auxílio reclusão para pensão por morte. Será outro? Será um outro benefício, com outro número, tanto que os dependentes têm que requerer o benefício, mas os requisitos estão satisfeitos. Então, assim, muito provavelmente esse recurso que ela deu entrada será procedente sim. Porque ela tem direito. Só para deixar bem claro, esse auxílio reclusão, né, que você citou, os familiares têm direito porque ele é trabalhador e ele contribuiu, não é isso? Porque existe polêmica, né? Existe um certo preconceito em relação a isso. Justamente, o auxílio reclusão, ele é um benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado que venha a ser preso. Então, assim, quais os requisitos? Que esse segurado que venha a ser preso, que ele esteja trabalhando antes de vir a ser preso, que tenha qualidade de segurado. E uma outra coisa, que ele seja de baixa renda. Tem um requisito a mais que seria a baixa renda. Então, a pessoa estava trabalhando, essa baixa renda gira em torno de R$800. Então, a pessoa estava trabalhando, recebendo em torno de R$800, vem a ser preso. Os seus dependentes têm direito ao auxílio reclusão. Olha, o Alfredo Correia, ele mandou uma mensagem agora para a gente. Ele escreve: eu trabalhei registrado em uma empresa no período de 2006 a 2008. Para minha surpresa, o INSS não tem a informação desse período em seu sistema. Entrei com uma ação na Justiça do Trabalho em 2008, pleiteando outras verbas, e a empresa subsidiária do serviço recorreu e o processo está hoje em segunda instância. Como faço para que o INSS reconheça esse período? Porque devido a um acidente no mês passado, eu estou afastado, aguardando perícia médica e pergunto como proceder para o INSS considerar esse período, para que entre na média de cálculos do auxílio-doença. Então, olha só, a pessoa era empregada, devidamente registrada, pelo que eu entendi, ele era registrado. E trabalhou de 2006 a 2008 e esse período não consta do INSS. Então, ele veio se acidentar, ele não deve ter conseguido o benefício porque não consta lá suas contribuições. Só que a Previdência Social se rege por um princípio que é da automaticidade das prestações. O que seria isso? O empregado não pode ser prejudicado pelo não pagamento das contribuições do empregador. Então, mesmo que ele estava registrado, mesmo que a empregadora não tenha contribuído,
não tenha pago as contribuições sociais dele para o INSS, ele não pode ser prejudicado. Ele não tem a carteira de trabalho registrada, com o devido registro, isso seria o suficiente para que a Previdência Social concedesse o benefício para ele. Outra situação é a fiscalização com relação à empresa, que a Previdência Social tem os meios para fiscalizar o empregador que não contribui, que não paga as contribuições. Agora, nessa situação ele já entrou uma reclamação trabalhista contra a empresa. Na justiça, Essa ação trabalhista, ele deve, então, levar ao INSS. Após o fim da ação trabalhista, então, ele leva para que essas contribuições constem do CNIS. Mas, independente disso, o processo é moroso, a reclamação trabalhista demora. Ele não pode ficar esperando todo esse período para receber o seu benefício. Então, deve ele ir lá. Ele já teve, pelo jeito, ele já foi até o INSS e já teve negado. Então, ele pode ingressar com uma ação agora contra a Previdência Social, buscando o seu benefício. E não aguardar terminar o trabalhista para depois ele... Que difícil, né? É muito... Olha, a Luciene dos Santos é de São Paulo. Ela escreve: eu sou deficiente física, eu quero saber como funciona a aposentadoria especial. Eu já contribuo por 8 anos ao INSS e pergunto a partir de que idade eu posso pedir essa aposentadoria. Então, vamos lá. Ela fala primeiro que ela é deficiente física. A aposentadoria especial é aquela devida para pessoas que trabalhem em ambientes prejudiciais à saúde. Ambientes prejudiciais à saúde no sentido, por exemplo, da pessoa que trabalha num ambiente com ruído. Então, que vai prejudicar a sua saúde no decorrer do seu trabalho. No caso dela ser deficiente física, o benefício para ela, no caso, então, seria a aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez, ela não tem carência. Não tem carência. O que seria isso? Basta ter qualidade segurado. A aposentadoria especial, então, é diferente. Ela tem os requisitos, quais seriam? A pessoa precisa trabalhar pelo menos 25 anos num ambiente prejudicial à sua saúde. 25 anos. Não tem idade mínima e aí a deficiência física não entra nos requisitos para aposentadoria especial, e sim para aposentadoria por invalidez. Muito bem, nós já voltamos com outras perguntas e respostas sobre Previdência Social. Continue enviando as suas questões. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é a Previdência Social e quem está tirando as dúvidas do telespectador é a advogada Luciana Moraes de Farias. Bom, vamos a uma dúvida sobre a relação entre dona de casa e o empregado. O empregador contribui de maneira diferenciada para a Previdência? Luciana, o empregador paga mensalmente 12% sobre o salário de contribuição do empregado doméstico, enquanto os demais patrões recolhem sobre a folha salarial. É isso mesmo ou não? É isso mesmo. Há uma diferenciação na forma do recolhimento do empregador doméstico com relação aos outros empregadores. Enquanto os empregadores, no geral, recolhem 20% sobre a folha de salário. Então, independente de quanto o empregado receba, o empregador vai recolher 20% sobre a remuneração dele. O empregador doméstico, ele vai recolher sempre uma alíquota única de 12% sobre o salário da sua empregada doméstica. Olha, o Silvio De Simone é de Santo André. Ele escreve: em março de 2013, vou completar 35 anos de contribuição. Porém, de abril de 2010 a novembro de 2011, eu fiquei no auxílio-doença, o código 91. Quando forem fazer o cálculo do meu benefício, de julho de 94 até março de 2013, esse período de afastamento irá fazer o meu benefício cair muito ou não terá maiores consequências? Ótima pergunta, que dá para falar um pouquinho de muitas dúvidas que vêm. Como que se faz o cálculo do benefício? Então, para se fazer o cálculo, no caso, ele está falando da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas os benefícios previdenciários, no geral, ele usa o período básico de cálculo. O que seria isso?
a partir de julho de 94 até a data de entrada do requerimento. No caso dele vai ser o ano que vem, 2013. Então, todos os salários da pessoa de julho de 94 até o momento dele se aposentar vai entrar no cálculo. E se nesse período ele recebeu o auxílio-doença, como é o caso dele? Ele recebeu o auxílio-doença. Agora, o que a gente tem que ver? Nesse período que ele recebeu o auxílio-doença, ele estava empregado? Ele estava com um contrato de trabalho em aberto? Se estava, se positiva essa resposta, esse período que ele recebeu o auxílio-doença vai ser computado no período básico de cálculo, porque ele está dentro de julho de 94 até o momento que ele vai se aposentar. Agora, se ele não estava empregado, se ele estava ou desempregado e veio a receber auxílio-doença, ou então estava pagando como facultativo, como autônomo e veio a entrar no auxílio-doença. Esse período só será computado se posteriormente, quando ele receber a alta do INSS, ele venha a voltar a contribuir. Nesse caso, esse período que ele recebeu auxílio-doença vai ser computado na hora da aposentadoria, então não vai prejudicá-lo na hora da aposentadoria. Olha, a Josecilda Leite, ela escreve: hoje eu sou diarista, tenho 43 anos, sendo que já contribuí 2 anos ao INSS em anos anteriores, mais de 10 anos atrás, quando eu trabalhei registrada. No momento, há uma possibilidade de trabalhar como doméstica com registro de um salário mínimo, mas tenho algumas dúvidas. Quais as vantagens e desvantagens se eu continuar como diarista e passar a contribuir como autônoma? Aceitar esse emprego com registro ou continuar como diarista e contribuir como do lar? Então, vamos lá. Aí é uma opção da pessoa mesmo. O que eu prefiro? Ter o trabalho... Como diarista, ela vai ter carteira registrada, ela vai ter maior segurança em relação ao emprego. Agora, com relação à previdência social, o importante é ela sempre contribuir. Se ela estiver registrada, a contribuição vai ser automática, porque o patrão vai estar recolhendo a sua contribuição. Agora, se ela estiver como diarista, cabe a ela fazer, e daí não vai ser como autônoma, cabe a ela fazer a sua contribuição mensal. Ela que vai ser responsável pelas suas contribuições através do carnezinho. Uhum. Então, assim, o que acontece? A pessoa tem que mensalmente ir lá e contribuir. O que seria melhor, então? É de pessoa a pessoa. Se ela for previdente, mensalmente for recolhendo, aí não teria diferenciação na hora de pedir um benefício previdenciário, porque as contribuições estarão lá. Agora é uma opção dela mesmo. Bom, agora mais uma questão para a nossa especialista sobre aposentadoria rural. Vamos ver. Luciano, os trabalhadores rurais podem pedir aposentadoria por idade com 5 anos a menos. Com 60 anos, os homens, e com 55 anos, as mulheres. Isso é verdade? Isso é verdade. Então, os trabalhadores rurais diminuem 5 anos na idade. E qual o tempo que eles têm que ter para se aposentar? Então, o trabalhador rural para se aposentar, homem, 55 anos... Não, desculpa, homem 60 anos, mulher 55 anos. E eles têm que ter o mesmo tempo que a aposentadoria urbana por idade. Qual seja? A tabelinha, é uma tabela que se usa da legislação previdenciária. Hoje, essa pessoa tem que ter 15 anos de trabalho comprovado rural. Uhum. Então, comprovou 15 anos de trabalho, 60 anos para o homem, 55 para a mulher, essa pessoa irá se aposentar por idade rural. O Olímpio é de São Paulo. Ele escreve: a minha esposa trabalhou de 76 a 87 com carteira assinada, ou seja, durante 11 anos. Em 2008, voltou a contribuir de forma facultativa. Os 11 anos pagos antes de 87 contam para a aposentadoria por idade? Eu falei que o período básico de cálculo conta julho de 94 até a hora de se requerer a aposentadoria, mas isso é para se verificar o valor. No entanto, todo o período trabalhado, contribuído antes de 94, entrará sim
no cômputo de tempo de trabalho na hora de aposentar. Então, todo esse período que a pessoa trabalhar, mesmo que passe 10, 15, 20 anos, será computado sim as contribuições atuais na hora da aposentação. Vitor escreve: completei 35 anos de contribuição no INSS, sei que já posso dar entrada na aposentadoria. Eu queria saber a respeito do fator previdenciário, se realmente vai acabar, se não vai demorar. Se compensa esperar para pedir aposentadoria. Observe, eu tenho 53 anos. É a questão do fator previdenciário que foi colocado, a votação foi colocada em regime de urgência, mas não foi votada ainda, né, Luciana? Isso, não foi votada ainda. Já está em regime de urgência, mas a gente sabe a urgência, como que funciona quando se trata desse tipo de questão. Então, assim, compensa se aposentar já? É necessário fazer o cálculo de cada caso concreto, fazer o cálculo, e no caso dele ele tem 53 anos. O fator previdenciário aí vai pegar? Vai pegar. 53 anos vai cair em torno de 35% a 40% de diminuição do valor da média dele. Mas tem que ver o caso a caso. Ele vai continuar trabalhando? Porque daí também abre-se a possibilidade da desaposentação. Porque ele é jovem, ele vai continuar trabalhando e daqui a alguns anos é possível pensar também nessa desaposentação. Hoje, tanto o fator previdenciário como a desaposentação são situações que estão um ponto de interrogação. O fator previdenciário está aí, está valendo. Em relação à desaposentação, isso daí está em discussão, está no Supremo, estamos aguardando ansiosamente essa decisão. De repente pode acontecer esse ano? Pode acontecer, eu tenho esperança que aconteça esse ano, sim, essa decisão sobre a desaposentação. Então, assim, mas pela prática que a gente tem, eu creio que, assim, é mais vantajoso, sim, já pedir aposentadoria agora, já ir recebendo e vendo como vão ficando as coisas. E depois... Porque mesmo que modifique o fator previdenciário, vai entrar uma outra legislação que vai colocar regras também. Não vai simplesmente tira-se o fator previdenciário e o cálculo vai ficar sem ele. Então, talvez entre a idade mínima, e ele tem 53 anos, então talvez seja o caso, sim, dele já se aposentar e ir vendo como ficam as coisas. O Thomas escreve: eu tenho epilepsia desde os 6 anos, tenho 14 anos de contribuição. Hoje estou afastado por auxílio-doença. Eu gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria por invalidez. Então, ele já está no auxílio-doença, ele quer saber se ele poderia vir a se aposentar por invalidez. Aí, a melhor pessoa para falar isso seria o médico que faz o tratamento dele. Porque aí... Qual a diferença, então, do auxílio-doença e aposentadoria por invalidez? Os dois são benefícios por incapacidade, para dar a renda para essa pessoa que não tenha condições de trabalhar por motivo de uma doença ou de um acidente. Então, a gente está trabalhando a incapacidade. Só que no auxílio-doença, essa incapacidade é temporária. Então, vou melhorar. Tem um prazo para melhorar. Não se sabe qual o prazo, mas assim, a probabilidade de melhora. No caso da aposentadoria por invalidez, essa melhora pode vir a ocorrer, mas é mais remota essa hipótese. Então, por isso que se é concedida a aposentadoria por invalidez, que é um benefício permanente, é para uma incapacidade definitiva. Então, a melhor pessoa para estar falando isso para ele é ele conversar com o médico dele para verificar a hipótese de haver melhora ou não para fins de converter esse auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Olha, só para reforçar essa questão, nós vamos agora a uma questão que envolve a aposentadoria por idade. Vamos ver. Luciana, a aposentadoria por invalidez e o auxílio-doença podem ser transformados em aposentadoria por idade, desde que requerida pelo segurado, observado o cumprimento da carência. É isso mesmo, Luciana? Então, é possível sim transformar o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. Os requisitos são diferentes, mas uma vez que a pessoa está aposentada por invalidez e queira, porque assim, aposentado por invalidez, apesar de ser aposentado, esse benefício pode ser cessado a qualquer momento, porque a incapacidade, a pessoa pode vir a melhorar
do seu problema de saúde. Essa incapacidade pode tornar uma capacidade. Então, com isso, a pessoa que está aposentada pode ver cessado seu benefício. Então, o que seria melhor? Uma aposentadoria por idade, que essa sim não vai ser cessada. Então, se a pessoa está aposentada por invalidez e completa a idade, já tem o tempo necessário, a carência necessária para aposentadoria por idade, ela pode sim transformar essa aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade. Na verdade, não seria nenhuma transformação, cessa uma e concede a outra. O Flávio Bilhazzi escreve: eu trabalhei por 12 anos em uma função considerada insalubre, 92 decibéis. Né? À época, não obtive a SB40. O que é a SB40? A SB40 é um documento que faz a comprovação do ambiente prejudicial à saúde do trabalhador. Entendi. Que é emitido pela empresa. Ele não recebeu essa comprovação e se aposentou com os 32 anos, sem que fosse considerada essa insalubridade. Hoje eu obtive a SB40 junto à empresa. Existe possibilidade de que através de revisão eu consiga melhorar a minha aposentadoria? Existe sim, olha que interessante. Então ele se aposentou por tempo de contribuição com 32 anos. E teve um período que ele trabalhou em ambientes prejudiciais à saúde. Só que na época, quando ele foi pedir a aposentadoria dele, ele não fez essa comprovação. E posteriormente, depois de aposentado, ele consegue esse documento. Então é possível sim, as pessoas que se aposentaram por tempo de contribuição, vir pedir revisão para que melhore esse... de 32 anos, que melhore esse tempo, para que ele consiga uma aposentadoria integral, porque 32 anos é uma aposentadoria proporcional. Então, para a aposentadoria integral, estaria faltando 3 anos. É possível, então, ele pedir uma revisão para converter a aposentadoria proporcional em aposentadoria integral, juntando os comprovantes, os documentos necessários do tempo prejudicial à saúde. Olha, a gente está chegando ao final do programa. A Rosângela faz uma pergunta que eu acho que vai ser legal, porque você queria falar mais alguma coisa sobre isso. Então, ela escreve assim, que você, Luciana, falou que a aposentadoria por invalidez não tem carência, e sim ser segurada. Mas será que a pessoa não teria que observar também se a doença não é pré-existente? Ótimo, era isso mesmo que eu queria falar. Tá. Então, vamos lá. A aposentadoria por invalidez, quando eu falei que ela não tem carência e precisa ter qualidade segurado, é para casos de acidentes do trabalho. Uhum. Aí a pessoa não precisa ter carência. Acidentes do trabalho, vamos lá completar, acidentes do trabalho, doenças profissionais e acidentes de qualquer natureza. Então, a pessoa começou a trabalhar hoje, amanhã ela vem a se acidentar, ela vai receber, e se por conta desse acidente ela ficar incapacitada total, ela pode vir a receber o auxílio-doença ou mesmo se aposentar por invalidez, com uma contribuição. Isso é a carência é o tempo de contribuição. Só que nos outros casos, nos casos de doença, a pessoa tem que ter carência sim. E qual é essa carência da aposentadoria por invalidez? Era isso que eu queria completar. São 12 meses. Então, tanto auxílio-doença como aposentadoria por invalidez, regra geral, 12 meses de contribuição para doenças comuns. E não tem carência no caso de acidente ou acidente de qualquer natureza, do trabalho ou doenças profissionais. Então, ela pergunta aí... E a gente está bem no finalzinho mesmo do programa. Então, tá bom, mas assim, deu para fechar isso que eu queria tá esclarecendo, que precisa sim de carência. Olha, Luciana, a gente agradece muito a sua presença, recebemos muitos e-mails. Luciana Moraes de Farias, advogada, foi um prazer recebê-la aqui e a gente espera contar com você mais vezes. Muito obrigada. Bom, amanhã a gente se encontra para falar sobre planos de saúde. Você vai ver o caso de uma senhora que faleceu sem conseguir a autorização do plano de saúde para ser internada. Bom dia, até amanhã.